de noite, ele levantou a sagrada. Gostaria que alguém lesse a leitura bíblica, e a leitura bíblica em classe. Se pudesse colocar de pé para ler, eu agradeço, tá? Amém. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitidos ser isso, sacrificarão, acabarão num só dia, descarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ele estava com ele Tobias e Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, que caia o seu opróbrio sobre sua cabeça, e fazem com que desça um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, porque te irritarão defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo mundo se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os ascoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para obsediarem o seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra ele, de dia e de noite, por causa dele. Nessa interação aí nós vemos na continuação, né, de Neemias 4, conforme nós vimos semana passada, nós vemos que Neemias, quando chega na cidade, ele não encontra um serviço fácil para realizar, né? Ali ele começa a reunir o povo, ele começa a inteirar o povo na sua visão, naquilo que ele tinha preparado para que ele fizesse, que era a restauração dos muros e restauração das portas. Mas naquele momento ali ele encontra uma oposição. E o que me chama mais a atenção é que eram pessoas que viviam ali naquele lugar e já tinham visto Jerusalém ser destruída. Eles tinham visto que Jerusalém tinha sido jogada por terra, os muros tinham sido queimados, os portões tinham sido queimados. Por isso que eles zombam dessa maneira de Neemias. Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão levantar o que já está destruído, o que já está jogado por terra? Muitas das vezes nós sofremos isso, né, na nossa vida. Os ataques dos inimigos, as afrontas do inimigo, elas sempre vêm querer nos desqualificar, nos menosprezar, nos diminuir, né, dizendo que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos, mesmo que a gente se esforce, a gente não vai concluir o nosso objetivo. Essa foi a função de Sambalate, Tobias e Gesem ali. Eles estavam com o intuito de que Neemias e Esdras e o povo de Israel, que estavam voltados para a visão de Neemias, como eu disse aqui semana passada, Neemias conseguiu unir o povo de uma tal maneira que estavam todos numa mesma visão. Né? Eles não estavam um puxando para um lado, outro puxando para o outro, estavam todos na mesma visão. E eles estavam ali com um objetivo só, eles estavam unidos. Eles queriam edificar novamente os muros. Vai fazer a prova? Mas a dele é diferente. A dele é de 1 ao 4. É que ele não fez. Não é isso?
Voltando aqui. Então Neemias estava ali, ajudado pelo povo, um só objetivo. Então o que é que o inimigo quer fazer? Né? Quando nós estamos empenhados na obra, quando nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus, ele vai tentar nos parar. Sempre o inimigo vai tentar fazer isso. E naquele momento ali, ele estava usando as pessoas que moravam, residiam ali naquele lugar, as pessoas que estavam próximas. Eu costumo falar uma seguinte frase: o diabo, ele não pode nos tocar, porque a palavra diz isso, né? O diabo está ao nosso redor. Ao nosso redor, no plano espiritual, estão os anjos do Senhor, nos guardando, nos livrando. Mas quem é que está do nosso lado no dia a dia? Quem é que está do nosso lado nos nossos afazeres, né? São os nossos colegas de faculdade, colegas de escola, amigos de trabalho, vizinhos, familiares. Se essas pessoas não estiverem vigiando, se essas pessoas não estiverem na direção de Deus, o diabo acaba usando essas pessoas para tentar nos parar, para tentar nos atingir. Não é verdade? Isso aqui, Tobias e Sanbalate, sabe quem era Tobias e Sanbalate? Tobias era se você olhar aí a genealogia de onde ele era, Tobias era de uma cidade, Sanbalate era de uma cidade da onde vinha, né, os moabitas. Os moabitas eram os filhos da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Os moabitas. E Sanbalate e Tobias eram os antonitas, que eram também filhos da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais nova. Se você for puxar a genealogia, Sanbalate e Tobias eram primos dos judeus, quase irmãos. Eram os que estavam próximos, faziam parte da família. Aí você vê, o teu próprio familiar, o teu próprio irmão, o teu próximo é aquele que quer te parar, é aquele que quer fazer você recuar, é aquele que quer te tirar da visão. Deus já te colocou no plano, já te colocou numa situação. E não fugindo disso, mas e Gesem? Gesem era arábio, né? E o arábio no original quer dizer misturado. Era o povo que vivia no deserto, era os nômades que viviam no deserto, e era uma mistura de povos, né? E ele também veio para incitar o povo contra Neemias, para fazer Neemias parar da visão. Não só apenas aqueles que estão do nosso lado, mas até aqueles que estão de fora, misturados, aqueles que não fazem parte da nossa família, do nosso dia a dia, também acabam sendo usados para tentarmos parar, para tentarmos tirar da visão da obra de Deus. Mas Neemias aqui, ele não deu ouvidos àquilo que Sanbalate, Tobias e Gesem falavam. Essa deve ser o nosso segredo, a nossa confiança. Não dar ouvidos às coisas que as pessoas, os nossos inimigos, têm falado contra nós. Tá bem? Mas nós temos que entender uma coisa, amigo. Temos que saber separar isso. Antigamente, a nossa luta, né, no Velho Testamento, a luta era contra a carne e contra o sangue. A luta era pessoal, era física. Hoje é diferente. A Bíblia fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo o principado, potestade, né? Todas as possessões demoníacas que atuam nas regiões celestiais. A nossa briga hoje é contra o diabo, contra Satanás. Nós não podemos achar que uma pessoa que está sendo usada, essa deve ser a nossa maior preocupação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Amém? Toda a humanidade. Deus não fez acepção de pessoas quando ele morreu na cruz de Calvário. Então o nosso inimigo não é o nosso irmão que está ao nosso lado. Ele pode até ser usado. Nosso vizinho, nosso patrão, nosso colega, né, aquela pessoa que é mais chegada a nós, ela pode estar até sendo usada, mas nós temos que saber separar isso. Porque senão vira algo pessoal, vira um ataque pessoal. A pessoa que está usando essa pessoa para nos atacar,
né? O diabo está usando essa pessoa para nos atacar, ele é o nosso inimigo. Então a nossa luta tem que ser contra ele, não contra aquela pessoa. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar agora, né? Jesus Cristo falou isso, nós devemos amar os nossos inimigos. Porque amar só os nossos amigos, que benefício haveria, né? Qual a virtude disso? Então, Jesus Cristo falou, amar os vossos inimigos. Não amar o diabo, amar aqueles que têm sido usados para nos afrontar, para tentar nos desanimar. Sabendo que é aquilo que tem usado eles que é o nosso alvo, nosso objetivo, lutar contra o demônio que está usando a pessoa que está nos afrontando. Neemias aqui, ele tomou uma posição, ó, deixa falar, deixa eles falarem, deixa eles se levantarem, deixa eles se menosprezarem. Vamos continuar fazendo a obra. Eu vejo exemplo disso, Deus pode estar falando, nessa irmã abençoada, que Deus tenha misericórdia da vida dela. A pessoa se levanta contra a obra de Deus, a pessoa se levanta contra aquilo que Deus tem preparado na terra, o objetivo de Deus, a pessoa acaba se prejudicando. Porque quem pode vencer Jesus Cristo? Quem pode vencer a Deus? Ninguém pode. Então a pessoa se levanta contra Deus, se levanta contra a obra de Deus, achando que está certo, achando que aquilo que ela vai falar, aquilo que ela vai dizer, vai contaminar, vai corromper, vai corroer, mas pelo contrário, está só amontoando brasas de maldição para a vida dela. Então, a nossa posição é permanecer fiel a Deus, permanecer olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Está difícil? Tem que se levantar pessoas, as pessoas têm que falar para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Deixe elas falar e continua na presença do Senhor. Amém? Se você for levar em consideração aquilo que as pessoas falam, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho um exemplo disso na minha família, logo assim que eu me converti. Eu venho de uma família que a vida toda pertenceu ao candomblé, à macumba, e tive minha avó foi muito santa, e minha família toda foi ligada a isso. E um dia eu cheguei em casa e falei assim para o meu pai, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. A partir de hoje eu quero frequentar a igreja, eu quero seguir Jesus, não quero mais saber dessas imagens, não quero saber mais nada disso. A palavra dele foi, arruma duas coisas e depois ir embora. Eu tinha 16 anos. Minhas irmãs estão aqui, elas podem ratificar isso. Ele foi radical, olha, você é macumbeiro, sua família toda é espírita, é macumbeiro, você vai ser macumbeiro até morrer. Não, mas não é o que eu quero mais para mim. Se eu deixasse aquela palavra entrar no meu coração, se eu deixasse aquilo me parar, hoje eu não estaria aqui. Nem minha família estaria aqui. Nem meu pai, que hoje já é falecido, teria morrido. Meu pai não teria morrido salvo, batizado em comunhão com Jesus. Bem, porque um mês depois ele estava falando comigo numa igreja. Então essa deve ser a nossa visão. Deus te chamou para ser o libertador da sua casa. Deus chamou você para edificar a sua casa. Glória a Deus. Tá bom. Deus te chamou para uma obra, para você edificar os muros que estavam derrubados da sua família. Abrace isso, amor. Se Deus chamou você para edificar o seu casamento, para você colocar o seu casamento de pé, os seus filhos de pé novamente, abraça isso. Foi esquisito. Glória a Deus. Bom. Então, não deixe que as palavras contrárias caia em você. Neemias não deixou que isso acontecesse.
como eu acabei de dizer aqui, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é o seu marido que é o seu inimigo, não é a sua esposa que é o seu inimigo. Não são os seus filhos que são os seus inimigos. Não são os seus parentes. Às vezes as pessoas ainda não são libertas e acabam sendo usadas para nos ferir, para nos magoar. E palavras que vêm para machucar. Palavras que vêm para nos ofender. Amém? Mas nós não devemos guardar isso. Em nome de Jesus. Introdução. Bem, todos acharam a introdução? Embora nos esforcemos e nos empenhemos pela expansão do reino de Deus, sempre haverá os que, inspirados por Tobias e Sanbalate, farão oposição à obra do Senhor. Todavia, não devemos nos amedrontar. Quem se levanta contra a obra de Deus, contra o próprio Deus se levanta. Como nós acabamos de falar aqui. O mesmo Senhor que esteve com Neemias também estará conosco. Aos seus servos dará ele sabedoria, graça e unção, a fim de que conduzam a igreja de Cristo na sã doutrina e de acordo com a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa certeza. Por mais que se levantem os inimigos, por mais que o diabo venha tentar nos parar, nós devemos ter a certeza que o Senhor está do nosso lado. Amém? É aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá sabedoria para tomar a decisão certa, para tomar as atitudes certas, para que não venhamos largar aquilo que nós começamos a fazer. Amém? Número 1. Oposição terrena. A ira dos adversários. Sucedeu que eu vi em Sanbalate e edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Sanbalate, que tinha um cargo importante em Samaria, era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias táticas intimidatórias para dissuadir Neemias a levar avante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Que estratégia o diabo está utilizando para fazê-lo abandonar a obra do Senhor? Isso é uma pergunta. Não se esqueça, o adversário lança-nos contínuos dardos inflamados. Efésios 6,16. Por isso, revistamos-nos da armadura de Deus. Efésios 6,11. Isso é uma constante. O diabo, ele não para. É 24 horas tentando nos tratar. Se o Senhor desse um segundo para o diabo nos tocar, nós seremos destruídos. Amém? Mas Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege, Deus nos esconde debaixo das asas dele. Por isso é que o diabo ele pode até pensar, pode até se levantar, mas se nós estivermos na presença do Senhor, ele não vai conseguir. Amém? Ele não vai conseguir nos tocar, não vai conseguir nos parar, porque a nossa visão, a nossa direção, o nosso coração está na vontade de Deus, está na obra de Deus. Essa deve ser sempre a nossa certeza, a nossa confiança. Deus está do meu lado, Deus está comigo. Independente de quem se levante, Deus é aquele que abre as portas para mim, é aquele que cega os meus inimigos, é aquele que apaga os dardos inflamados que o diabo tem jogado contra a minha vida. O Senhor está do meu lado, Ele me protege. E a minha função é continuar fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Para que o Senhor te colocou? Para que o Senhor te chamou? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na presença do Senhor? Para que Deus me chamou? Apenas para ficar sentado? Apenas para ficar exibindo os cultos de uma maneira mecânica? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? O que Deus tem para mim? Qual é a função dentro do meu lar? Qual é a função dentro do meu trabalho? Qual é a função na minha escola? Qual é a função na minha vizinhança? Às vezes a gente não tem
Existe, hoje, a gente costuma brincar que existe crente 007. A gente é crente, ninguém sabe que é crente. Ele entra e sai sem ser percebido. É uma realidade. Ninguém sabe que ele é servo do Senhor. O trabalho, ele se mistura, é o que ele está fazendo. Ele mistura, fica muito. Na escola a mesma coisa, na vizinhança a mesma coisa. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que mostrar para que Deus nos chamou. Amém? Então, lá que Neemias largou tudo. Largou lá o rei, deu autorização ao rei, não olhou as condições contrárias, não olhou também o pedaço do muro que ele tinha que reconstruir, não olhou a altura, o trabalho que aquilo ia dar, ele não olhou isso. Ele apenas colocou no seu coração: olha, eu vou fazer aquilo que Deus tem requerido de mim. Essa deve ser a nossa visão. Deus tem requerido de você. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça para ajudar na obra dele? O que Deus quer que eu faça para ajudar no reino dele? Amém? Essa deve ser a nossa pergunta todo dia. Senhor, o que tu queres que eu faça para ti hoje? Que eu ganhe uma alma, que eu evangelize uma pessoa, que eu ajude quem está com problema, que eu leve uma palavra de vitória para quem está na derrota, que eu leve luz para quem está na escuridão. Essa deve ser o nosso dilema diário. Se eu queres de mim, o que queres que eu faça? Neemias tinha um propósito, e ele colocou esse propósito dele em prática. Não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, não olhou para trás, Neemias olhou para frente. E a Bíblia fala que ele conseguiu reconstruir, como nós falamos aqui no domingo passado, mais de 2 quilômetros de muro que estava destruído. Levou 52 dias, 53 dias para reconstruir, porque ele estava na determinação, estava na visão. E tinha com ele o povo. Escuta o que eu vou te falar: quando você está na visão, quando você está no propósito com Deus, quando você coloca o seu coração na obra de Deus, as pessoas começam a chegar até você. Pode perceber isso. Quando você tem um compromisso com Deus, quando as pessoas sabem que você é um crente que tem colocado a sua vida em primeiro lugar, mas na presença de Deus, as pessoas têm que procurar. Pô, mano, eu estou com problema lá em casa, tem como você levar meu nome para orar? Não é verdade isso? Poxa, eu estou passando um problema assim, assado, tem como você orar por mim? Você começa a contagiar as pessoas, mano. Você começa a envolver as pessoas com o que aconteceu com Neemias. Neemias começou a envolver as pessoas que estavam ao redor. Neemias começou a envolver as pessoas que estavam ao redor para o contrário. Então nós devemos sempre ter isso conosco. Eu devo continuar fazendo a obra independente daquilo que eu esteja vivendo, daquilo que eu esteja passando. Esse é o êxito disso. Ok, com meninas. Glória a Deus. Vamos continuar. Número 2. A falsa acusação. A reconstrução não tinha sequer começado. E os adversários já estavam se opondo. O que ouvimos Sanbalate, o Odorita, e Tobias, o servo amonita, e Gênesis, o arábio, zombaram de nós. E desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2,19. Se a acusação fosse verdadeira, Neemias e seus auxiliares seriam enforcados publicamente pelo governo persa. Todavia, era mais uma das mentiras do bando de Sanbalate, sendo Satanás o pai da mentira. João 8,44. Deleita-se em lançar falsas acusações contra os servos do Senhor. Mais uma vez, nós trazemos esse exemplo dessa abençoada que a gente está falando
coisa que não deve. Mentiras. O diabo quer dizer que ele não pode contra você, ele começa a lançar acusações falsas, né? Acusações mentirosas, para que você venha de uma maneira se corromper, para que você venha de uma maneira sair da visão, sair da presença do Senhor. E muitas das vezes, se nós não estivermos vigilantes, amados, se nós não estivermos numa posição, o Senhor, nós acabamos deixando a alma de Deus. Amém? Existe uma história, isso é um fato verídico, numa cidade do interior, tinha um pastor muito abençoado, ele dirigia uma igreja, e essa igreja ela tinha um culto, ela tinha um contágio grande naquela cidade, né? As pessoas tinham aquela igreja como uma referência. As pessoas daquela cidade tinham aquela igreja, aquele pastor, como homem de Deus, como referente espiritual. E um dia no culto, esse pastor estava sentado no altar, e chegou uma mulher com uma criança no colo, entrou na igreja, virou para o pastor que estava sentado no altar, na frente de todo mundo e disse: olha, cuida que o filho é teu. Deixou a criança no altar e saiu. Foi embora. As pessoas daquela igreja foram se levantando e foram saindo, foram embora. Algum tempo depois, daquela igreja ficou reduzida a poucos membros, pessoas que acreditavam, que confiavam nele. Ele se manteve fiel, ele se manteve na posição, não se desviou, não largou o ministério, continuou na obra de Deus, confiando em Deus. Alguns anos depois, aquela mesma mulher que tinha deixado a criança ali no altar, ela entra na igreja, e a igreja ainda estava sob o impacto daquela falsa mentira, e ela pede oportunidade para falar na igreja, e ela diz: olha, eu quero aqui dizer que esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem que crê naquilo que ele prega e pratica aquilo que ele prega, porque alguns anos atrás eu estive aqui e coloquei uma criança no altar, e disse que era para ele tomar conta porque o filho era dele. O filho não era dele. Mas naquele momento eu estava passando por um desespero muito grande e eu não tinha em quem confiar. A única pessoa que eu confiava era o pastor dessa igreja. Eu confiei a Deus e eu confiei a ele. Mas eu quero dizer que essa criança não era filho dele. Mas eu quero sobressaltar que ele cuidou e ele permaneceu fiel. Muitas vezes nós acabamos sofrendo algumas acusações, falsos testemunhos, mas eu vou falar uma coisa para você: toda mentira que o diabo lançar contra você vai se transformar em glória lá na frente. Sabe o que aconteceu com a igreja desse pastor? Virou a maior igreja da cidade, pelo testemunho que ele deu, pela posição que ele tomou. O diabo ele vai tentar mentir sobre as nossas vidas. O diabo ele vai tentar mentir sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter. Nós devemos estar alicerçados em Jesus para entender que os ataques do diabo ele não podem nos tirar da posição que nós estamos hoje, que é a presença do Senhor. Amém? O diabo, com todas as suas mentiras, ele é o pai da mentira, como nós lemos aqui, com todas as suas artimanhas, ele não pode nos tirar da presença de Deus. Ele não pode nos fazer desviar para a direita ou para a esquerda. Nós devemos estar acertados, confiantes naquele que nos chamou para fazer essa obra. E uma coisa que Sanballat e Tobias esqueceram, que eles falaram que aqueles homens, né? Quantas vezes nós já vimos isso? Homens de Deus sendo acusados de serem contra o reino de Deus, de estarem propagando algo contrário ao reino de Deus, de estarem difamando o reino de Deus, de estarem envergonhando o reino de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos esse comentário? E é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção a você: nem tudo que aparece na internet, nem tudo que aparece na televisão é verdade.
temos que ter um senso crítico. Antes de jogar a primeira pedra, nós temos que avaliar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Porque muitas vezes nós olhamos, nós vemos uma noticiário na internet, agora é costume, tudo que está na internet é verdade. Tudo que está na internet é verídico. Já tem pastores, não muito longe daqui, em Santa Cruz, pastores que estão pregando com notebook no altar, baixa uma mensagem na internet ali na hora e vai falando o que está escrito ali. Não tem mais a preocupação de estar em casa estudando, lendo, orando, falando com Deus, para Deus estar revelando a ele. Não, é o automático, é a facilidade. Está na internet, é verdade. Aí, numa situação, o irmão dele pediu para o povo ler uma passagem que estava ali numa página daquela da internet. O pessoal leu, não tinha nada a ver com a mensagem. Não, ele falou assim, olha, lê de novo aí, está escrito aqui, o que está escrito aqui é verdade. Não é mais a verdade que está escrito na Bíblia, está escrito na internet. Isso é verdade, isso aconteceu. No culto. A pessoa estava dizendo que o que estava escrito na internet era mais verídico do que o que estava escrito na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo aquilo que vem até nós, que chega aos nossos ouvidos, é verdade ou mentira. Nós devemos absorver e julgar aquilo que é verdade ou não é. Apurar. Não especular, apurar. Será que isso é verdade mesmo? Como essa história que está rolando? Ela morreu uma criança na igreja. O negócio vai tomando um rumo. Daqui a pouco vamos falar que a gente está sacrificando criança na igreja. As coisas vão tomando um rumo sem proporção, né? Que aquele telefone sem fio, como o Fernando falou, acho que o Fernando falou. Quando chega lá na frente, o negócio vai tomando um rumo, tinha um monstro, vai tomar uma piroca. Chega lá na frente, tinha um dragão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. As mentiras do diabo não podem nos tirar da visão de Deus. Aquilo que o diabo tem falado. De repente não falou nem sobre a nossa vida, mas falou do irmão do lado. Aí você já passa a olhar o irmão de uma maneira diferente. É a desunião. Ele queria trazer, Sanbalate e Tobias queriam trazer a desunião ali no povo. Todo o povo estava numa só visão. Construir o templo. Lançando mentiras. O que aconteceria? Ó, o fulano de tal falando com você. Entendeu? Fulano de tal falou que não vale nada, falou que não presta, falou que Jessé não toca nada, falou que o Cléber não toca nada. Olha só como é que é as coisas. Aí o negócio vai tomando rumo, falou que. Não, mas ele falou que não toca, falou que não presta. Aí já está lá na frente que não presta. Que não vale nada. As coisas têm que começar, vamos chegar a uma informação a você, principalmente se for para denegrir a imagem de alguém, se for para difamar, né, o irmão, principalmente o irmão. Nós sabemos que a gente do ministério dele, a gente está sujeito a isso mesmo. Como o pastor falou, já é crocodilo, já a carcaça já está enrijecida para acessar certas coisas. Mas as pessoas que estão na área, os irmãos, de repente não estão preparados para isso. Então não repasse a informação. Absorve e procura saber se isso é verdade, se isso é mentira. Para não passar algo que vá tirar o irmão da visão. Que vá tirar o irmão da presença de Deus. Quantos casos nós já sabemos disso? Né? Pessoas que ouviram alguma coisa que não era para ouvir. Muitas vezes não era verdade e foram embora. Não voltaram nunca mais. Estão desviados até hoje, fora da visão de Deus, porque deram ouvidos às coisas que eram mentiras. Sanbalate e Tobias aqui acreditavam que os judeus eles estavam fazendo algo contra o rei. Foi o maior erro deles. Sabe por quê? Porque Neemias, antes de começar a fazer a obra, ele foi pedir autorização ao rei. Ele pediu uma audiência ao rei. E não é diferente das nossas vidas. Antes de nós começarmos a fazer a obra, nós vamos falar com o rei. Amém? Nós temos autorização do rei para fazer essa obra. Se você tem essa autorização, se você tem esse salvo-conduto, o inimigo não pode te parar. Não é verdade?
Neemias aqui estava amparado pela autorização do rei. E naquela cidade não existia autoridade maior do que a de Artaxerxes. Como hoje não existe autoridade maior nas nossas vidas do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei que nos autorizou a fazer a obra. Ele é o rei que nos autorizou a prosseguir, a edificar aquilo que estava caído. Né? Então o diabo pode até se levantar para tomar alguma mentira. Mas você está com você na autorização do rei. O Senhor está comigo, o rei está comigo. O rei me autorizou a fazer essa obra, a caminhar, a prosseguir. E nada vai me parar. Nada vai me impedir de continuar. No tópico 3. A resposta à insinuação caluniosa. Veja bem qual foi a posição de Neemias. Neemias não se intimidou diante da oposição. Ele tinha cartas e alvarás reais. Ele autorizava reconstruir os muros da cidade santa. A resposta de Neemias contra aquela insinuação foi enérgica. Olha só qual foi a resposta de Neemias. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20. Neemias sabia que ninguém pode impedir a obra do Senhor. Isaías 43, versículo 13. Abra aí alguém, Isaías 43, versículo 13. Neemias estava consciente de que ele estava autorizado pelo rei e ninguém tinha autorização para impedir aquilo que ele estava fazendo. Como nas nossas vidas. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Quem achou, leia, por favor, Isaías. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem se Meu Deus. Operando Deus tem que ter. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Se Deus está com você, fica tranquilo. Foi uma posição de Neemias. Neemias estava tranquilo. Ele só estava fazendo aquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer, para realizar. É aquilo que Deus fala para nós. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer. Sem olhar as dificuldades, sem olhar a oposição, sem olhar os ventos contrários. Amém? Porque nós vamos ter que passar por isso. Eu falei do domingo passado aqui. Nós vamos ter os dias difíceis, nós vamos ter os dias de afronta, nós vamos ter os dias de depressão, nós vamos ter os dias maus, nós vamos ter os dias que nós não vamos querer nem sair de casa. Mas nós devemos ter a certeza no nosso coração que Deus está conosco para cumprir aquilo que Ele prometeu. Um versículo que eu sempre uso, é um versículo que está no meu coração, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer a tua vida, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai operar a tua vida, Ele vai operar. Pode ficar tranquilo. Deus não volta com a palavra dele. O homem sim, o homem fala uma, duas, três vezes e não cumpre. Deus ele fala uma vez só. E Ele quer cumprir a sua palavra. Bem, se Deus falou que é contigo, Ele é contigo por onde quer que você andar. Por onde quer que você passar, o Senhor vai estar do seu lado. O Senhor vai estar contigo. Pode se levantar um exército contra você. Sabe o que vai acontecer? Mais Deus vai ser a maioria. Bem, com certeza, uma outra coisa que eu costumo falar também, nós já temos 11 mil inimigos já derrotados de cara. Pode se levantar 100 mil. 11 mil de cara já está derrotado. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita. 11 mil já está destruído. Essa é a nossa certeza. Os anjos do Senhor estão do meu lado. Estou ao redor. Por onde eu passar, quem se levantar contra mim, infelizmente vai ter que cair. Porque ele está o Senhor.
Essa era a certeza de Neemias. Ele responde: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém? Ele tinha a certeza de que ele iria prosperar, de que ele iria terminar aquilo que ele começou. E outra coisa também, Neemias colocou no seu coração de começar e terminar aquilo que era o propósito do coração dele. Às vezes nós colocamos a mão para que começamos a fazer algo e no meio do caminho nós acabamos parando, nós acabamos voltando atrás. Amém? Se você colocou a mão no arado, como diz o Novo Testamento, aquele que coloca a mão no arado, não volte atrás, não largue, continue, persevere, porque no final vai ganhar essa coisa. R$50. No final, o Senhor vai te dar a recompensa. Quando nós colocamos, nós nos propusemos a terminar aquilo que nós começamos, com certeza no final nós temos a vitória. Como Neemias viu novamente os muros de Jerusalém edificados. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, que a sua vida seja edificada novamente. Mas isso é um processo, isso é um propósito, isso é uma determinação que nós devemos levar até o final. Amém? A crítica dos adversários. O tópico 2. Vem, acharam? O conteúdo das críticas. Em Neemias 4, 1 a 3. Sanbalate ficou curioso com o sucesso dos edificadores. Por isso, jocosamente, perguntou: o que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-á isso? Sacrificarão? Acabarão com sodia? Vivificarão os montes do fogo, as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Sanbalate e Tobias apelaram para a crítica, visando desqualificar o trabalho dos judeus. Neemias, porém, não se deixou abater. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Uma das coisas que nós ouvimos muito, principalmente quando nós viemos de uma família pobre, é que nós não vamos chegar no lugar nenhum. Nós não vamos conseguir conquistar nada. Nós não vamos terminar aquilo que nós começamos. Quando eles viram, Sanbalate e Tobias viram, que aquele povo, independente daquilo que eles tinham falado, eles continuaram a edificar o templo, o que acontece? Eles começaram a querer ofender, a querer menosprezar Neemias e o povo de Jerusalém. Dessa maneira, eles achavam que eles iam ficar desanimados e iam parar aquela obra que eles estavam fazendo. Muitas das vezes tem acontecido isso. Na nossa vida, muitas das vezes nos nossos familiares, como nós vimos aqui no começo. Rapaz, sua família não deu nada, tu não vai dar em nada. Sua família é boa, tu vai ser pobre. Ninguém da sua família tem nível superior, você também não vai ter nível superior. Ninguém está bem empregado, ninguém conseguiu nada na vida, você também vai ir pelo mesmo caminho. São as palavras muitas das vezes nós recebemos. E se nós deixarmos isso entrar no nosso coração, meu irmão, aí não chegamos em lugar nenhum. Não é verdade? Quantas vezes nós ajudamos isso? Que nós não íamos chegar no lugar nenhum, que nós não íamos conquistar nada, que a nossa família não tinha posse nenhuma, e o nosso berço era um berço humilde, que nós não chegaríamos a lugar nenhum. Mas quando nós estamos com o propósito de nosso coração, independente da onde nós viermos, nós vamos chegar até o final e superar as perspectivas do que aquelas pessoas estavam esperando de nós. Pô, esse cara não vai dar nada, não vai dar nada, especialismo, ali de trás, da mão de terra. Eu costumo usar a palavra da seguinte maneira: pode vir uma frase que usada muitas vezes no Novo Testamento para se referir a Jesus.
Pode vir alguma coisa de Nazaré. Nazaré era uma cidade, amados, que era o centro de comercialização, onde todas as caravanas de comércio tinham que passar por ali. Todas as caravanas que vinham do Egito, que vinham da Síria, que vinham das terras mais do Oriente, elas tinham que passar por Nazaré. Então Nazaré se tornou uma cidade centro. E aonde tem a aglomeração de pessoas tem o quê? Ladrão, prostituição, enganadores. Então Nazaré era conhecida como uma cidade que só existia prostituta, ladrão, viciado, pessoas que estavam ali para enganar as outras, comerciantes que estavam ali para fazer negócios ilícitos. Por isso perguntaram, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque Jesus veio para mim. Pode, veio Salvador do mundo. Aí eu pergunto para você, pode vir alguma coisa para a sua família? Pode, você. Amém? Pode vir você. É o que vai fazer a diferença. É aquilo que vai mudar a história da família. Se não tinha até agora, a partir de agora vai ter. Mas eu estou aqui. Eu me coloquei na posição como Neemias. Eu me coloquei na dispensação de Deus. Eu me coloquei na direção de Deus. Então, com certeza, Deus está comigo. Essa deve ser a nossa certeza. Se nós estamos na presença do Senhor, amados, as coisas que não existiam na nossa vida virão a existência. Aquilo que não era verdade na nossa vida vai ser verdade na nossa vida. Aquilo que era derrota vai ser vitória. Aquilo que estava destruído vai ser edificado. Essa deve ser a nossa visão. Independente da condição familiar da qual nós vivemos. Se de um lar desfeito, se de um lar abandonado, se sem pai, sem mãe, independente da situação, se nós estamos na presença do Senhor, a nossa raiz, ela não vai determinar aquilo que nós teremos na presença do Senhor, amém? Essa deve ser a nossa certeza. Eu posso vir da pior família, da pior genealogia, mas se eu colocar no meu coração na presença do Senhor, Deus vai me fazer príncipe e rei até a porta da nossa terra. Você crê assim? Nós devemos crer como Neemias. Ele confiou. Olha, eu tenho a autorização do rei. O rei me deu as cartas que eu preciso para fazer a obra. E eu vou fazer essa obra. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. E nada vai me parar. Nada vai me fazer proceder, porque maior é aquele que está comigo. Amém? No 2, oposição ao culto a Deus. Mais uma vez eles perguntavam: permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Neemias 4:2. Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao povo que o adora. Não é por acaso que o diabo continua a utilizar essa velha tática contra o verdadeiro culto a Deus. Além disso, tudo faz levar a doutrina ao desprezo. Em seu lugar, apresenta como alternativas mensagens vazias de missão, mas recheadas de técnicas psicológicas. Haja vista a teologia da prosperidade e a confissão positiva. Aqui o autor do livro, ele acaba entrando por um mérito, é um mérito que nós vemos no nosso dia a dia, né? As pessoas estão, os líderes, né? No caso aqui já voltado, esse tópico aqui já voltado para a liderança, como Neemias era o líder, ele era o pastor daquele povo ali, que estava conduzindo o povo com uma visão. Esse tópico aqui, número 2, ele está relacionado aos líderes, que muitas das vezes hoje, como ele disse aqui, tem trazido mensagens vazias, como nosso pastor também falou aqui. Comida azeda, e é uma realidade disso. Hoje,
você chega em algumas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, as igrejas de 25 anos para cá, o que você vê é o evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda. Ele não prega para você que você tem que permanecer fiel, ele não prega para você que você tem que ser temente a Deus, que você tem que ser íntimo de Deus, que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade para você receber aquilo que Deus tem preparado para você. A única visão é, você tem que dar para você receber. E infelizmente as pessoas têm entrado vazias e têm saído mais vazias ainda. Ele diz aqui, o evangelho da autoajuda. Né? As pessoas chegam ali com um tapinha nas suas costas e falam assim, ó, vai melhorar. Fica tranquilo que vai melhorar. É só você fazer um cheque, transferir da sua conta, ou doar o seu bem, ou doar o seu carro, mas tudo vai ficar legal, tudo vai ficar na paz. E quantas pessoas têm se decepcionado com isso e têm largado o evangelho por causa disso? Então, eles tentaram tirar o povo da visão, que era a adoração a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, sabe o que Deus faz? Ele vem em nossa direção. Quando no nosso coração nós cultuamos a Deus, Ele levanta as mãos dele e nos abençoa. Nós devemos estar sempre nessa direção. No propósito de perseverar e no propósito de adorar a Deus. Sempre. O Senhor é em primeiro lugar na minha vida. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. A Ele eu presto culto, a Ele eu presto adoração, a Ele eu dou satisfação na minha vida, do meu ser. Porque quando nós fazemos isso, Deus, Ele se revela para nós, Ele se perdoa para nós. Neemias sabia disso. A primeira coisa que Neemias fez foi proclamar um jejum e oração pelo povo. Ele sabia que ele tinha que se humilhar, ele sabia que o povo tinha pecado no passado, que o povo tinha desobedecido a Deus, e estava sofrendo a consequência daquilo tudo pela sua desobediência. O povo de Israel estava sofrendo, e muitas das vezes nós sofremos por desobediência, porque estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que está fora da vontade de Deus. Nós acabamos sofrendo, acabamos nos decepcionando, porque em Deus não há decepção, não é verdade? Em Deus há decepção? Não. Deus supre todas as nossas expectativas, não é verdade? Porque a decepção é isso. É quando você tem a expectativa que algo aconteça e aquilo não acontece. Aí vem a decepção. Aí você acha que você tirando tudo do bolso dessas pessoas, acha que tirando tudo do bolso, eu vou resolver todos os meus problemas. Então, cada semente dá o seu fruto. O dízimo e a oferta, a promessa é para a vida material, para a vida espiritual, para a comunhão e adoração e intimidade com Deus. É isso que eu tenho que semear. Eu não vou semear dinheiro para colher espiritualidade. Não tem relação. As sementes são diferentes. Então, Neemias sabia que Sanballat e Tobias tentariam atrapalhar o seu culto, a sua adoração. E eles perguntaram, vocês vão sacrificar? Vamos sacrificar. Porque maior é aquele que está nos céus. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vou continuar sempre adorando Ele, sempre sacrificando para Ele. Porque no final, Deus vai nos recompensar. Como diz em Coríntios, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho do Senhor não é em vão. As 3 passagens: firmes, constantes e abundantes. Fazendo isso, o Senhor nos recompensará. Amém? Dentro daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Dentro daquilo que nós estamos nos dando para Deus. Se você está doando a sua vida para Deus, a sua vida vai ser abençoada. É certo isso, porque Deus quer cumprir a sua palavra.
E mesmo assim, Neemias não se deixa corromper. Neemias não sai da visão, ele continua adorando a Deus. Ele continua buscando a Deus. A Bíblia fala que ele está vigiando de dia e de noite. Ele colocou guardas de dia e de noite. Essa deve ser a nossa postura também. Nós devemos estar vigilantes 24 horas. Porque nós não sabemos de onde vai vir o ataque. De onde vai vir as pedras, de onde vai vir as palavras contrárias. Nós devemos estar sempre atentos. A obra do Senhor é que Deus tem preparado para nós. Bem? Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Uma pergunta que não está entendendo? Pode perguntar, né? Afinal, é escola. Não é pegação. Número 3. Crítica à união. Percebendo Sanbalate que os edificadores estavam unidos, indagou: acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Não se esqueça, a união é indispensável para o sucesso de qualquer ministério. Sem união, o povo perde as forças, distancia-se de Deus e deixa-se derrotar pelo inimigo. É uma verdade. Para nós vencermos, nós temos que estar juntos. Existe uma administração, no rebanho de ovelhas, e quando eles vão ser atacados pelo lobo, quem já ouviu isso aqui? O que a ovelha faz? Elas se aglomeram, elas se ajuntam, uma de cabeça para a outra, e formam um só bloco. Você olha assim, você vê só aquela imagem de ovelhas, você não vê a cabeça, elas abaixam a cabeça e se unem, se ajuntam, e quando o lobo tenta entrar no rebanho, elas vão dando patada na cara dele, na cabeça dele, e ele não consegue penetrar no meio do rebanho. A união. E não deve ser diferente, né? Como eu falei aqui, você recebe uma palavra, o grupo que você está usando, vamos cuidar, estudando, vamos cuidar pensando. Essas coisas que o diabo lança para que haja desunião. Bem, e na desunião Deus não opera, porque uma pessoa está puxando para um lado, outra está puxando para o outro. É a verdade. A desunião, Deus não, ele derrama o seu poder, não derrama a sua mão. Nós temos exemplos disso em várias passagens da Bíblia. Os levitas se uniam para adorar a Deus. A palavra de Deus diz que a gente mais de Deus descia no tempo. E todos eram visitados pelo poder de Deus. E a palavra Levi, da tribo de Levi, quer dizer unido, quer dizer união. Então aquele povo tinha que estar numa mesma comunhão. Como a igreja hoje, como as nossas vidas hoje. Nós devemos estar em união. Nós devemos estar bem com os nossos irmãos. Para que a obra de Deus ela cresça, para que a obra de Deus ela prossiga. Amém? Se nós temos algum mamado, algum receio, algum rancor, você tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu não posso deixar de falar com meu irmão. A Bíblia diz que se eu não amo aquele que eu vejo, como eu vou amar aquele que eu não vejo? A união é para isso. Nós estamos aqui num só objetivo, que é alcançar o reino dos céus. Para isso, nós devemos estar numa mesma visão, numa mesma direção. Bem? O mesmo falar. Eu não posso aqui, como o pastor falou, nós não vamos ter sempre os mesmos pensamentos e os mesmos conceitos. Agora, isso não impede que nós tenhamos unidos. Não impede que nós estejamos em união. Eu posso até divergir de pensamento, mas eu tenho que estar unido. A gente tem que estar com um só coração, que é o objetivo maior, que é a obra de Deus.